Olá galera, tudo bom? Preparados para mais uma revisão aqui no Histórias do Carlão? Segue a vinheta. Olá galera, bom, falando hoje sobre um período conhecido por todos nós como Segunda Guerra Mundial, o que nós iremos trabalhar nessa revisão? Alguns antecedentes, a guerra e a questão do Holocausto, Hiroshima e Nagasaki. Bom, primeiramente, o que a gente precisa lembrar a respeito da Segunda Guerra Mundial? A Alemanha começou a fazer todo um processo de reconstrução industrial e militar logo após a ascensão de uma figura chamada Adolf Hitler. A Itália também fez o seu crescimento e a conquista de alguns territórios lá na região da África com Benito Mussolini. E ao mesmo tempo o Japão começa a concorrer e a disputar algumas regiões territoriais lá na região do Oceano Pacífico, que a Alemanha de Hitler começou a anexar alguns territórios, como por exemplo a Áustria, a região da Tchecoslováquia, a região dos Sudetos e finalmente, no dia 1º de setembro de 1939, Adolf Hitler, utilizando-se de uma estratégia interessante, acabou adentrando para o território da Polônia e, como resultado disso, deu início à Segunda Guerra Mundial. A Polônia tinha como alguns aliados a Inglaterra e algumas nações. E assim, a guerra tem o seu início. No entanto, Hitler havia firmado alguns acordos de alianças com algumas nações, como por exemplo com a Itália e mais alguns outros grupos. O Japão inicia esse processo de aliança a partir de 1940. Por outro lado, a região da Inglaterra e da França também haviam firmado uma certa aliança entre si, sendo chamados de aliados. Ao mesmo tempo, Joseph Stalin, juntamente com Adolf Hitler, assinaram em 1939 ainda, na metade de setembro ali mais ou menos, um pacto chamado Pacto Nazi-Soviético, ou seja, Pacto de Não Agressão. Nesse pacto, Adolf Hitler e Stalin acabaram prometendo não atacar nenhum nem o outro se eles não invadissem uma delimitação criada entre eles na região da Polônia. Ou seja, eles dividiram a Polônia de um lado que falava-se mais a língua germânica e a outra que falava-se mais a língua eslava. Sendo assim, a Rússia temporariamente estava fora da Segunda Guerra Mundial. Os nossos amigos alemães, eles passaram então a observarem a possibilidade de dominarem cada vez mais e mais regiões. Começaram a marchar mais para a região sul e ao mesmo tempo também começaram a caminhar para a região da França. Os franceses, a princípio, pensando que poderíamos ter uma certa revanche, criaram uma linha de defesa chamada Maginot, mas não foi o tempo suficiente para que ela ficasse pronta, e aí os franceses acabaram sofrendo o ataque dos alemães. Hitler invade Paris em 1940. A França, parcialmente derrotada. A Inglaterra inicia os seus bombardeios, e ao mesmo tempo, os nossos amigos italianos e os outros alemães começam a descer e começam a dominar regiões na África e para o restante da Europa. A Europa entra nesse grande conflito, nessa grande guerra. O nosso conhecido Adolf Hitler, então, resolve fazer o quê? Invadir a Rússia, achando que conseguiria dominar definitivamente a Europa e a parte da Ásia. Através da chamada Operação Barbarossa, o Adolf Hitler envia suas tropas, mas Stalin mantém uma linha de defesa na região de Stalingrado. E aí, os russos seguram o avanço dos alemães. Isso foi em 1941. Ainda em 1941, os japoneses, dominando diversas regiões no Pacífico, começam a entrar em choque com os Estados Unidos, que ali também desejavam ter algumas conquistas. O Japão e Estados Unidos entram em desavenças. Bloqueios de petróleo em cima do Japão começam a ser realizados pelos Estados Unidos. A falta de entrosamento e de conversa acabaram proporcionando um ataque à base militar de Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941. Os japoneses, kamikazes, mostraram seu poder. E aí então, os Estados Unidos declaram a sua guerra e marcham para a Europa e marcham para a região do Pacífico. Iniciamos duas frentes de batalha. Galera, temos que lembrar então que na região de Stalingrado, fortes resistências ainda existiram e sofreram. Os russos promoveram então assim uma grande quantidade de lutas.
Até que em 1944, os russos realmente começaram a mostrar que eles não estavam de brincadeira e começaram a realmente segurar o avanço do exército alemão. Várias batalhas já estavam rolando na região da África, fazendo com que os aliados vencessem os alemães. 1944 também é um ano interessante porque no dia 6 de junho, um grupo de aliados, formados por paraquedistas, atiradores e também da região marítima, precisavam tomar uma região chamada Praia da Normandia. Por que ela era importante, professor? Porque a partir do ato dos russos segurarem e começarem a avançar de volta os alemães para o seu território, na região sul, os gregos, juntamente com os ingleses, também expulsam os italianos e os alemães da região da África. Ou seja, faltava vir agora por esse outro lado, e aqui ficava a região da Praia da Normandia. Tomaram a Praia da Normandia, 6 de junho de 1944. Várias batalhas se sucederam a partir daí. O Brasil entra na guerra com a FAB e com a FEB. E aí, fechando o cerco, no dia então 30 de abril de 1945, Hitler, percebendo a sua derrota, comete suicídio. No dia 7 de maio de 1945, os altos escalões dos soldados alemães acabaram assinando a rendição. Mediante todo esse processo, os Estados Unidos desenvolveram um projeto chamado Manhattan, e nesse projeto Manhattan criaram então uma bomba atômica. A guerra no Pacífico ainda continuava. Tomadas de praias como Iwo Jima motivavam ainda mais os soldados americanos a promoverem esse conflito para derrotarem o Japão. O Japão oferecia bravamente resistência. E num ato de extrema violência, os Estados Unidos acabam soltando 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, em agosto de 1945. Milhares de pessoas morrem instantaneamente, e o Japão não tem outra opção a não ser assinar a capitulação, desistindo da guerra e abrindo mão de qualquer outra conquista. Em 1945, a guerra no Pacífico também termina. A guerra na Europa tem seu fim. Mas a guerra ainda trouxe uma série de outros problemas. Adolf Hitler, quando assumiu o poder em 1935, ao criar as leis Nuremberg, começou também a criar os chamados campos de trabalho, que depois passaram a ser chamados também de campos de extermínio. O Holocausto se faz presente. Em 1941, cria uma ideia chamada de solução final, cujo objetivo era exterminar a maior quantidade possível de judeus no menor tempo. Vários deles acabaram morrendo. Segundo dados históricos, 6 milhões de judeus morreram na Segunda Guerra Mundial. Galera, esse é um pequeno resumo sobre a Segunda Guerra Mundial. Qualquer coisa, a gente se encontra aqui nas redes sociais. Vale lembrar que aqui embaixo, na descrição, nós temos um link para você fazer alguns exercícios. Se você gostou do vídeo, dá aquele like. Se você está inscrito no canal, ótimo. Se não está, faça sua inscrição. No mais, até mais, galera.